Bom dia, Banana, bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos telespectadores, né, o pessoal que nos assiste e acompanha o canal aberto aí através do canal 24 horas. Para nós sempre é um prazer poder estar aqui, trazendo as informações pertinentes à nossa cidade, à saúde, melhor dizendo, da nossa cidade, né? Data de ontem, né, boletim de ontem, nós estamos aí com 131 pessoas contaminadas ativas. Vale salientar, né, Banana, que ontem atingimos a marca aí de 5.041 pessoas que já passaram pelo Covid-19. Então, né, a gente sabe que esse quantitativo ainda é algo bastante pequeno em relação ao que a gente chama de imunização de massa ou imunização de rebanho, né? Enquanto não vem a vacina, mas é o que temos para hoje, né? Então são mais de 5.000 pessoas que já passaram pela doença. Hoje estamos com 131 pessoas sendo monitoradas porque elas estão contaminadas, ativas, e dessas 131 pessoas ativas, temos 6 pacientes na UTI do Hospital Zambuja e 8, agora não me falha a memória, 8 ou 9 pacientes que estão nas enfermarias daquele hospital. Importante salientar que essas pessoas que estão na UTI, elas estão todas, né, recebendo o melhor, né, tratamento possível para essa doença, qual seja. Alguns estão no respirador, necessitando da ajuda da máquina para poder respirar, e outros já não estão precisando do respirador, estão precisando de cuidados mais intensivos, com medicações e coisas mais, mas tem alguns pacientes dentro da UTI que não estão precisando de respirador. Doutor, muita gente realmente entende que de repente passou, né? Não tem mais problema, está tudo certo, muita gente está descontraída. Eu estive em Florianópolis agora recentemente no final de semana, parecia que está tudo certo, né? A Balneário Camboriú, tudo certo. O pessoal no bar, a imprensa não divulgou a realidade de Balneário Camboriú. Eu estive lá, vi bares, todo mundo um junto do outro, lá, sem máscara e tal. Parece-me que passou a pandemia. A pandemia passou, tá tudo certo, doutor Humberto? Não é bem assim, né, Banana? O importante é a gente não baixar a guarda. Não é porque tivemos o pico, né, lá em julho, até início de agosto, que a gente deva baixar a guarda. Nós precisamos sim manter a consciência daquele tripé, né? O isolamento para as pessoas de maior risco, o distanciamento social e a higiene das mãos. Então esse é o tripé dessa doença, né? Sempre considerando a questão dos nossos índices de mortalidade. Lembrar que, na sua grande maioria, as pessoas que, né, não conseguiram ultrapassar a doença Covid são pessoas, quase que 100% delas, grupos de risco. Pessoas com mais de 60 anos, pessoas com diabetes, hipertensão e, no nosso caso, no nosso território, pessoas com sobrepeso ou obesidade. Então, é importante sim, esse teu comentário ele é muito pertinente, porque não é só Balneário, Banana, e Florianópolis, né? Eu tenho muito medo do que vai acontecer agora, né? Não é que eu não queira que a gente festeje essa nossa futura conquista aí do campeonato catarinense, né? Que eu acredito que nós vamos vencer, né? Apesar da derrota de ontem, né? Mas eu acredito que o Bruscão ele supera tudo e todos, né? Então não é porque a gente está numa estabilidade em termos numéricos de pacientes, não é porque nós temos vagas de UTI no nosso território que a gente possa soltar as rédeas desse mecanismo chamado
controle social, né, devido à pandemia, né? Então, lembrar sempre, o isolamento das pessoas de risco é muito importante e a não aglomeração, que é o que acontece nas festas, nos bares, nas comemorações, como por exemplo, agora domingo, que vamos ter o jogo, então a gente não sabe como é que vai ser o comportamento do brusquense, mas faço desse canal aqui, né, Banana, até um apelo à nossa população de que se mantenha ordeira, se mantenha festejando, mas vamos ter que festejar dentro de casa, com os nossos, né, porque a aglomeração é a pior situação, é o maior veneno que nós temos contra nós mesmos em termos de pandemia Covid-19. Doutor, eu até liguei essa semana com relação ao assunto da coleta da temperatura, né? É uma discussão que eu particularmente falo, né? Quando a gente falou da cloroquina, né? O nome é até mesmo cloroquina, né? Então, durante muito tempo, a política contra o governo, contra isso, contra aquilo, não, cientificamente, e quantos médicos, nem lá, com tanta habilitação, né? Dando palpite, né? A Dona Globo, eu posso falar isso, né? Mandando bala política, né? Sim. E hoje ninguém fala nada, tá tudo bem e tal. Eu não vou aqui entrar no meio da discussão se tem infravermelho, se isso é problema, se não é. Eu respeito, eu particularmente, eu não dou a minha testa, eu dou o meu pulso, né? Para tirar a temperatura, obviamente, né? E aí eu liguei para o senhor que uma determinada loja, ela simplesmente, não, se o senhor não tirar a temperatura na sua testa, o senhor não entra aqui. Até uma pessoa, pouca cultura, a gente olhou para ele assim com todo respeito, né, aquele ser, né? Estava com a energia muito negativa, né? Eu olhei para ele assim, não, senhor, só peço que o senhor tenha um pouco mais de educação para o senhor, eu acho até que o senhor está sendo mal orientado, tudo bem, eu vou ligar para um amigo meu, que é o secretário, e outra, quem manda em Brusque na saúde é a Secretaria da Saúde, né? O governo do estado aqui, com todo respeito àquele coronel que, né, dá uma decepção do catarinense, o coronel Moisés, grande decepção, grande Moisés, né, que não fez nada por Brusque, mas acima de tudo eu liguei para o senhor, agradeço o seu retorno, quando o senhor falou, não, a temperatura pode ser no pescoço, pode ser no braço, não há necessidade, não existe obrigatoriedade de ser na testa. Então eu queria realmente, porque muita gente discute, até se é uma matéria recente do município também, olha, não tem comprovação, isso aí não, isso não me interessa essa discussão, falo isso pessoalmente, profissionalmente, é uma questão de conceito, e eu respeito todos os conceitos, mas nada melhor que a gente também falar um pouquinho sobre esse assunto, coleta da temperatura, testa, é obrigatório? Não, assim, taxativamente não precisa, essa coleta não necessariamente tem que ser na testa, né? Até a gente utiliza a testa até porque é mais fácil, né? De maior a área corporal aberta que a gente tem é a testa, a bochecha, o próprio pescoço ou o braço, então não tem por que ter que ser obrigatoriamente a testa, né? Nada cientificamente comprova que a testa é o local de maior precisão para que a temperatura seja aferida. Outra situação importante, Banana, que provavelmente, se já não saiu, eu não vou te dar com certeza, ser taxativo, a temperatura ela tem se mostrado na nossa região um mecanismo não muito importante do ponto de vista de coletar pacientes, né, ou de nós encontrarmos pacientes ativos para a doença Covid. A gente ainda também não tem as dinâmicas do porquê disso, né? O que eu acredito pessoalmente é que a pessoa quando está com febre normalmente nem sai de casa, né? Então a aferição da temperatura nesse momento ela tem meio que caído por terra, pelo menos aqui em Brusque. Eu tive o relato de um empresário quando nós estávamos numa reunião lá na CIB-CDL, aonde a empresa dele aferiu mais de 290 mil, né, clientes, e nenhum desses clientes foi detectado com temperatura acima de 36,8, não é nem 37,8, né? Então fica, né, para nós que somos da área da saúde esse alerta, e provavelmente, se já não foi discutido na semana passada,
né, será discutido essa semana, né, que a gente, né, provavelmente tirará essa obrigatoriedade da aferição da temperatura. Mas, voltando à tua pergunta especificamente, não, de maneira clara, específica, não precisa a temperatura ser aferida na testa. Pode ser no braço, pode ser na mão, pode ser no abdômen, pode ser no pescoço, na bochecha, aonde você tiver uma área de superfície, né, a temperatura vai ser aferida naquele local. Então, não, essa pessoa provavelmente, como tu colocasse, não recebeu a orientação melhor, mais adequada, mais precisa do ponto de vista do que se deve fazer. Normalmente diz assim, ó, vai lá e tira a temperatura da testa de todos os clientes, quer dizer, o cara, né, tá sob o comando daquela frase, única e exclusivamente. Ele não tem o mecanismo resiliente de buscar soluções, né, paliativas para isso ou aquilo. Então, é exatamente isso. Mas fica aqui o canal também, aproveitar o canal e dizer, se você está aferindo temperatura e a pessoa não quer que seja aqui na testa, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui na palma da mão, no dorso da mão, melhor dizendo, aqui no punho, em qualquer local que a pessoa te coloca. Correndo o sangue, está indo ali, está ferindo. É por raio ultravioleta, ali, né, o infravermelho. Então, eles é que vão identificar a tua temperatura corporal. Doutor, para a gente encerrar, a situação vacinas. Chegou alguma informação mais atual sobre a chegada de vacinas a Santa Catarina, Nossa Brusque? Como é que está a sua perspectiva? Então, eu mantenho a minha mesma opinião, né, que semana passada eu comentei. A vacina de Oxford, infelizmente, ela foi suspensa agora porque um paciente lá da Inglaterra desenvolveu uma reação. Então, como não se sabe o nexo causal dessa reação que ele teve corporal, né, todo o processo de pesquisa foi suspenso momentaneamente. Então, eles vão agora avaliar aquele paciente, né, tentar encontrar uma outra causa que não seja a vacina que ele recebeu, né, para aquele efeito colateral, e aí, se eles encontrarem a outra causa, a pesquisa prossegue. Então, eu, mais uma vez, me reporto à vacina da China, né, que é a vacina que saiu na frente, o bicho nasceu lá, então eu acredito que os pesquisadores e os cientistas do mundo que estão lá fazendo a pesquisa, eles estão com todas as informações e com toda a tecnologia capaz de trazer para nós uma vacina competente e imune, né, de efeitos colaterais, né? Porque a gente tem que ter uma vacina que nos traga toda a segurança de que não vai nos trazer efeitos colaterais a médio e a longo prazo, né, Banana? E a curto prazo muito menos ainda. Então, precisamos sim ter a paciência. A vacina, eu acredito que ela virá não agora esse ano, eu volto a afirmar, né, momentaneamente, porque não temos outras informações, de que a vacina não virá antes de fevereiro, março, a ser distribuída na nossa comunidade brasileira, né? Doutor, até desculpe interrompê-lo, agora importante, né, eu vejo a gente sempre falar, né, abrir a casa, fazer realmente o serviço de casa, né? As pessoas com essa temperatura que estávamos aí, com chuva e tal, obviamente não vai se abrir janela, mas abriu só hoje, graças a Deus, né? Então o pessoal tem que fazer a parte dele, tem que continuar fazendo todo o procedimento, né? Porque a Covid está aí, né? Sim, a Covid continua aí, ela apenas diminuiu a agressividade de contaminação, né? A agressividade de contaminação, desculpe, ela aconteceu ali no início de julho. Agora ela está mais arrefecida, né? Mais calma, mas de toda maneira nós precisamos manter a qualidade sanitária dos nossos lares, dos nossos ambientes de trabalho, dos nossos automóveis, qualquer setor que você esteja presente, você tem que estar de maneira sanitária desenvolvendo higienização. A casa,
álcool gel, a abertura das janelas para poder fazer uma arefação natural, né? Ela é muito melhor do que o ar-condicionado, porque o ar-condicionado, querendo ou não querendo, ele deposita partículas no seu interior e quando abre, ele pode estar disseminando partículas aí que estavam amortecidas dentro dele. Então, quanto mais natural seja a aeração da casa, do escritório e assim por diante, melhor. Importantíssimo, tem gente que está chegando em casa e não está mais trocando a roupa. Importante, se o pessoal que está dentro de casa fazendo isolamento entrar em contato com o teu material próprio, roupas, bolsa, seja a chave, ele está propenso a pegar o Covid, né? Então, precisamos chegar em casa, deixar o sapato na porta do lado de fora, né? Trocar de roupa ou tomar um banho, né? Que seria o melhor, mesmo no interstício ali do almoço, né? Importante. Usar a máscara, não se descuidar, gente, nós precisamos continuar usando máscara. Eu estou sem máscara porque o meu entrevistador, que é o Banana, ele está lá na outra sala. Eu estou aqui no estúdio e ele está na outra sala, muito distante, a gente não está em contato um com o outro, né? Eu sempre digo, se você está sozinho, ótimo, ok, não precisa usar a máscara. Eu estou dentro do carro, dirigindo, eu preciso usar a máscara? Se você estiver sozinho, não. Agora, se tiver uma pessoa desconhecida ou mesmo um amigo que não é do seu convívio familiar, vocês os dois precisam usar a máscara. E sempre, 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 se algum cliente saiu do seu escritório, tem que fazer a limpeza, a higienização da poltrona que ele estava sentado e da sua mesa de negócios. Isso é muito importante. A vida é aquilo que eu comentei esses dias, né? Esse sopro, né? Esse sopro de vida, ele, se a gente não souber cuidar, né? Deus nos deu o presente. Se a gente não aproveitá-lo, né? Vai ser uma lástima, né? A gente tem pessoas que, né, sofreram as perdas, né? Não é culpa propriamente dito delas, mas tem muita gente que está facilitando muito, né? É muito difícil você não conseguir respirar no seco, né? No seco, porque eu digo assim, ó, quando a gente está num rio, quando está numa piscina se afogando, é fácil a gente saber o quanto angustiante é. Agora, você está num ambiente normal e não poder puxar o fôlego, né? Isso é terrível, é muito angustiante. Então, por favor, né, lembrem-se que nós precisamos manter essa qualidade dessa pandemia do jeito que ela está. E lembrem-se mais ainda, o alerta principal, todo mundo que nem diz o Banana acha que está tudo certo. Nós ainda continuamos num grau de um risco potencial grave, nós não baixamos o nosso risco potencial. Por quê? Porque o nosso número de pacientes contaminados continua elevado, o nosso número de pacientes dentro dos hospitais continua muito elevado. O que melhorou então, Humberto? Melhorou a nossa qualidade de atendimento, no sentido de que agora nós podemos dizer que temos vagas nos hospitais, o que antes não tinha. Foi só isso que melhorou. Porém, o número de pacientes que estão sendo encontrados com o vírus continua alto, né? Nós melhoramos o perfil da doença, e aí volto a dizer, a cloroquina é das questões que melhorou o perfil da doença, né? Ela não cura a doença, mas ela diminui a gravidade que a doença se estabelece no decurso que ela se mantém no nosso corpo. Lembrando que a doença fica estabelecida no nosso corpo por 10 dias, no máximo 10 dias. Quando ela se torna grave, ela fica 20 dias. Então isso também é uma situação importante que a gente tem que chamar a atenção. A doença está aí, nós estamos num potencial risco grave, né? Tem situações ainda, como os eventos, por exemplo, cinema, eventos, né? As praças públicas continuam sendo proibidas de serem circuladas e transitadas. Então, precisamos sim nos manter atentos, eu digo atenção. E a atenção é eu respeitar o próximo,
né? Então eu tenho que estar de máscara, eu tenho que estar com as mãos limpas, eu tenho que estar distante das outras pessoas, né? Eu vejo muita gente no supermercado, algumas pessoas quererem se aproximar. Não deixem as pessoas se aproximarem. E não é ser mal educado você pedir para que ela fique mais distante de você. Hoje não existe problema algum, não existe inibição, não fiquem com vergonha. Se alguém se aproximar e for ficar muito próximo de você, peça para essa pessoa dar pelo menos 2, 3 passos e ficar distante de você, porque essa é uma recomendação da saúde pública para esse momento. Muito obrigado, doutor. Obrigado aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores. Sempre é um prazer estar junto com vocês, no seio da família de vocês. Desculpe invadir a casa de vocês aí, mas como diz o Banana, e o canal aberto é exatamente isso, ele é muito informativo. Nós precisamos levar a informação a todos vocês e a todo momento. Muito obrigado mais uma vez, um bom resto de semana, um excelente final de semana para todos e distanciamento, isso é muito importante. Um abraço, Banana.